Olá, pessoal. Eu sou Thelma Delmondes, mentora, palestrante e consultora de desenvolvimento humano e organizacional. Também sou diretora da Gesto, uma empresa que juntou a gestão com o humanismo, criando uma metáfora da palavra gesto. Porque gesto na dança é um movimento com intenção, é um movimento simples que transforma a vida de indivíduos, de grupos e organizações. E atualmente estou conselheira do Movimento Capitalismo Consciente, filial Nordeste, e mentora do programa Nós por Elas, uma mentoria para mulheres criada pelo Instituto Marcelo Goldano. Sou administradora de formação e aconselhadora biográfica, um trabalho que tem como propósito enxergar a vida como as estações da natureza e usar a arte da aquarela como processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. E por que eu trago a questão da liderança e das organizações humanizadas como linha mestra das minhas mentorias, do meu trabalho e das minhas palestras? Porque o papel do líder é fundamental no processo de humanização das organizações. Quando líderes contribuem para a humanização da cultura organizacional, eles estão promovendo a evolução através do trabalho. E eu quero começar fazendo uma breve contextualização do momento em que estamos vivendo, onde tudo está sendo questionado e reconfigurado. Nós entramos na era da desestabilização, uma era em que a exaustão de recursos naturais, um momento delicado em que a emergência climática, a emergência sanitária nos coloca em alerta sobre a lógica econômica que vem gerando tantos colapsos em várias dimensões da sociedade e do planeta. Mudanças estão ocorrendo no mundo do trabalho, com impacto disruptivo no mundo da vida e no mundo social. Tudo isso em função de uma mentalidade, um mindset que esteve preso, fixo à velha forma de pensar, que os padrões que estavam sendo criados só beneficiaram uma parte da sociedade, gerando desconexões e patologias sociais ao longo do tempo. Apesar das organizações serem as entidades mais poderosas do planeta, a vida da metade da humanidade continua sendo uma luta diária pela sobrevivência. Passamos pela industrialização, automação, entramos na era da tecnologia da informação, do conhecimento, robotização e hoje a economia da inteligência artificial e o poder dos algoritmos estão mais presentes na nossa vida. E chegamos agora a uma nova era em que envolve benefícios para toda a humanidade. Nós já podemos falar na era da humanização. E quem exerce função de liderança está sendo convocado a mudar seu mindset, a mudar sua mentalidade para ampliar a visão de mundo e perceber que os problemas complexos que a sociedade contemporânea vem atravessando não podem mais ser tratados por líderes com uma mentalidade que se consolidou no século XX. O modo como lideramos pessoas, gerimos as nossas organizações, foi marcada desde a década de 90 por um modelo de gestão que privilegiou obter resultados no curto prazismo em ambientes competitivos e negligenciando o lado humano. Hoje em dia, nós sentimos que exercer uma liderança, seja em organização pública ou empresarial, tem sido um exercício diário de vulnerabilidades. E por que eu digo isso? Porque nós não aprendemos ainda a exercer nossa humanidade em pleno século XXI, que tem sido um século de extremos, mas ao mesmo tempo um século de grandes inovações tecnológicas extraordinárias, que nos coloca na vanguarda da ciência e da tecnologia em várias áreas do conhecimento humano. Eu penso que existe algo de profundamente equivocado com as instituições, com as empresas, e que isso está relacionado ao seu modelo de gestão e à forma que lideramos pessoas, os processos,
os negócios e a forma de fazer os investimentos. E isso é muito sério. Porque não é o trabalho em si que está gerando sofrimento desnecessário, é o modo, é a forma como estamos conduzindo a vida das pessoas, nas organizações, na sociedade como um todo e no planeta. As pessoas estão perdendo a vida ao tentar ganhá-la. Tem um autor que diz que as pessoas estão morrendo por um salário. E relembrando o nosso tema, liderança e organizações humanizadas, é utopia ou possibilidade real? A liderança humanizada é uma tendência que vem ganhando força desde que o mundo se viu fragilizado pela pandemia e foi crescendo em importância e escala porque existem problemas que não podem mais ser ignorados pelo impacto que estão causando no mundo. E esta crise não será resolvida sem que haja uma mudança no modelo de liderança global. E quando nós falamos em crise, não é uma crise qualquer, é também uma crise de consciência. É uma crise de consciência do que construímos até agora. Nós construímos com esse modelo ultrapassado resultados em um mundo que ninguém mais quer. Ninguém mais quer. A pandemia mostrou quanta coisa equivocada. Mas, antes de tudo, é preciso compreender também do que nós estamos falando. Qual é o significado da palavra humanização? Humanização é realizar qualquer ato considerando o ser humano como ser único e complexo. Humanizar é não olhar para o ser humano como instrumento, como recurso que a empresa se utiliza para produzir algum tipo de produto ou gerar algum serviço, simplesmente porque o ser humano não pode mais ser visto como uma máquina que produz resultados. Isso já ficou lá atrás, não interessa mais. Humanizar, do ponto de vista mais filosófico, é dar sentido às relações. É considerar as demandas do outro como legítimas para, através de pequenos gestos, e aí está o nosso propósito, transformar a vida de indivíduos, grupos e organizações. Humanizar é atitude, é humanar, tornar humano, é dar uma pessoa humana a tudo que a empresa faz. Humanizar é tornar humano o que era divino, ou o que é divino. E quando esse conceito é levado para as organizações, qual é o sentido? Não é? O que provoca quando ele é levado para a cultura das organizações? Segundo Pedro Paro, o iniciador desse movimento das humanizadas aqui no Brasil, organizações humanizadas não são aquelas que querem ser as melhores do mundo, mas sim aquelas que querem ser as melhores para o mundo. São empresas que querem gerar um impacto positivo para a sociedade como um todo e para o planeta. O conceito de gestão humanizada surgiu com o propósito de buscar um equilíbrio e adaptação de processos corporativos para gerar valor e bem-estar. A partir de quê? De um alinhamento estratégico com todos os seus stakeholders ou suas partes interessadas. Os clientes, os colaboradores, os fornecedores, os parceiros, a sociedade em geral, grupos de interesse, enfim. Essa é a questão maior. E a pergunta que eu trago agora, como vamos fazer dessa empresa um instrumento a serviço da sociedade enquanto cumprimos a nossa tarefa de construir riqueza? Uma empresa humanizada, ela deve se fazer essa pergunta. Como vamos fazer dessa empresa um instrumento a serviço da sociedade enquanto cumprimos a nossa tarefa de construir riqueza? Porque o lucro é bem-vindo, o lucro é um resultado, o lucro gera impacto social, o lucro é importante. E este propósito, como é que ocorre? Ocorre através dos seus pilares. A empresa humanizada, ela observa a necessidade dos seus colaboradores e da empresa. Ela tem uma comunicação mais assertiva e não violenta entre seus líderes e liderados. Ele tem integração entre as equipes, ele procura adequação aos processos às necessidades constatadas a partir da observação das pessoas
e ele utiliza a tecnologia a serviço para melhorar o trabalho das pessoas. E que o que é interessante, como eu sou conselheira do Capitalismo Consciente, ao lado desses pilares, nós observamos também os pilares do capitalismo consciente, porque agrega e dá substância conceitual e prática para a implantação da humanização nas organizações, pela excelência desse movimento também. E quais são os pilares do capitalismo? Propósito maior, integração de stakeholders, liderança consciente, cultura consciente, gestão, todos integrados numa filosofia geral. O movimento do capitalismo consciente questiona qual é o propósito dos negócios. Geralmente se dizia que era maximizar lucros, mas a prática do capitalismo consciente Brasil já nos mostra que é elevar a humanidade como uma força para o bem. E como implantar uma gestão humanizada? Eu continuo com a minha provocação. É utopia ou possibilidade real? Como implantar? Primeira coisa, prepare a liderança, prepare o setor de RH. A liderança é a primeira que precisa se humanizar e o setor de RH também. Compreenda as necessidades dos seus colaboradores, cuide da comunicação, cuide da conversação, da forma que se conversa nas organizações, os feedbacks que são emitidos. Ofereça boas condições de trabalho. Isso inclui também ofereça acesso à tecnologia de ponta e ferramentas para que o colaborador não se estresse com tecnologias ultrapassadas. Invista em ações de engajamento. Agora nós estamos com um programa de conexões humanas que tem ajudado muito na promoção desse engajamento. Crie políticas de oportunidade de desenvolvimento, de capacitação. Assegure que a segurança psicológica existirá nos ambientes de trabalho, porque as pessoas estão sofrendo com tantos problemas e a saúde mental fragilizada. Esteja aberta à mudança quando for implantar uma humanização numa organização. Envolva o time nas decisões, isso é fundamental. Dê autonomia, reconheça os seus esforços. Abrace a diversidade e a inclusão e cuide muito bem da saúde mental da sua equipe. Esses itens faz com que uma empresa seja classificada como humanizada, que na realidade era tudo que a gente sonhava lá desde o século passado. E o mais importante é que os relatórios de análise das empresas humanizadas já mostram que elas possuem uma rentabilidade 2 vezes maior ou até mais que outras empresas convencionais. Daí a gente conclui que as organizações são as criadoras. Se as organizações são as criadoras da maioria dos problemas do mundo, elas também podem ser criadoras de soluções para o mundo. Elas podem ser criadoras de soluções para o mundo. O Instituto Gallup desenvolve uma pesquisa sobre engajamento de pessoas no trabalho. E as conclusões nos últimos anos foram sombrias. A quantidade de pessoas infelizes no trabalho, desengajadas, com a saúde mental abalada, representa um enorme desperdício de potencial humano. As pessoas não estão buscando somente o ganho monetário, mas um trabalho que dê significado, que seja psicologicamente gratificante, que possa melhorar o seu trabalho, o trabalho da sociedade e o planeta em que vivemos. Porque eu acredito e trabalho para humanizar as lideranças. E essa é a minha mentoria, a mentoria que eu criei, se chama Mentoria de Desenvolvimento Integrado, XP, que é justamente para humanizar essas lideranças e fazer com que elas provoquem uma nova transformação nas organizações. Porque eu venho ajudando líderes e profissionais a se tornarem mais conscientes, mais colaborativos e também de alta performance, para desenvolverem culturas mais humanizadas e construir um mundo melhor para todos, um mundo onde todos possam caber. É por isso que eu continuo trabalhando e falando na necessidade de cada um de nós tem
de humanizar-se o mais rápido possível. E eu tenho também uma percepção muito clara de que as organizações, independente desse poder que exercem na sociedade, elas são veículos de expressão da nossa alma, desse propósito existencial mais elevado de desenvolvimento humano. Uma organização é muito maior do que o seu CNPJ, do que a sua estrutura, seus processos, seu sistema operacional e seu modelo de gestão. As empresas, elas são constituídas de pessoas, como se fosse um receptáculo de energias em prol de uma consciência maior. E é por meio dessa habilidade humana de observar as múltiplas perspectivas da realidade ao nosso redor que as empresas despertam e despertam por intermédio dos muitos despertares dos indivíduos que delas fazem parte, ao perceberem que o mundo nos cobra de modo implacável. Implacável. E ao despertarem, as empresas tomam consciência de que estamos vivendo um momento único de mudanças nessa era de desestabilização, de colapso, tudo por conta de uma lógica econômica ultrapassada que vem se agravando há muito tempo, forjando o século XXI como um século de extremos. E, ao mesmo tempo, estamos vendo um século extraordinário pelos avanços e inovações tecnológicas. Mas cada tensão sentida pelos indivíduos nas organizações é um indicador que nos diz como a organização poderia evoluir e mudar para expressar melhor o seu propósito. Então, para entender melhor o que nós estamos falando, qual é a nossa questão quando eu trago esse tema para a nossa reflexão, nós podemos dizer que existe um poder nas organizações, um poder que é o poder do coletivo. Quando uma liderança acessa esse poder, com sua sensibilidade, acessa esse poder, esse lugar de fala, tudo se transforma e se humaniza. É quando a liderança declara que as pessoas são de fato e de direito prioridade número 1. É urgente que mais organizações despertem, porque quando as pessoas perdem significado e não acreditam no propósito da empresa, independente do nível de renda, as pessoas se sentem coisificadas, objetificadas, gerando sofrimento desnecessário. E o custo desse sofrimento é alto demais para as organizações. A liderança humanizada assume a responsabilidade de contribuir para criar ambientes com segurança psicológica, onde a sustentabilidade humana deve ser tão importante quanto a sustentabilidade ambiental. Nesse final da minha fala, eu quero lembrar da provocação que eu fiz lá no início. Liderança e organizações humanizadas. É uma utopia ou possibilidade real? E eu trago esta finalização a partir de um relato que eu achei genial de Eduardo Galeano, um jornalista e escritor, quando ele contava que ao fazer uma palestra, um estudante se levantou e perguntou a ele: professor, para que serve a utopia? E ele respondeu: a utopia está no horizonte. E disse: eu sei muito bem que nunca alcançarei, que se eu caminhar 10 passos, ela ficará 10 passos mais longe. Quanto mais eu buscar a utopia, menos a encontrarei, porque ela vai se afastando à medida que eu me aproximo. E o estudante rebate então: para que serve então a utopia? E ele responde: a utopia serve para isso, caminhar. A utopia é o sonho que serve para nos mover adiante. Talvez um dos sentidos mais importantes de estarmos por aqui. E a nossa conclusão
é que as empresas têm um enorme e imenso potencial para fazer o bem, para transformar o mundo. O papel do líder é um facilitador do processo de humanização. E eu acredito mesmo que educar as lideranças para uma vivência sustentável talvez seja a tarefa social mais emancipatória, porque salva vidas. Muito obrigada.